Abre aí. Primeiro. Vamos lá. Olha o que diz aí. 24. Tendo Jesus saído da onde? Do templo. Fez o que, pessoal? Se o quê? Se retirando quando se aproximara dele os seus discípulos, para lhe mostrar o que, pessoal? As construções do quê? Do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja o quê? Derrubado. O versículo acima, olha o versículo de 37, capítulo 23, 37. Olha acima o que diz. 37, olha o que diz. Jerusalém, Jerusalém, que matais o quê? Os profetas. E faz o que mais? E apedreja os que o quê? Os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir o quê? O que, pessoal? Os teus filhos como o quê? Como a galinha. Que faz o quê? Que ajunta os seus pintinhos debaixo do quê? Das suas asas. Não o quê? Não quiseram. Não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará o quê? Deserto. Declaro-vos, pois, que desde o quê? Desde agora já não me o quê? E vereis, até que venhas o quê? A dizer: bendito o que vem em nome de quem? Olha para cá, por favor. Quando ele fala da galinha, quando ele fala do lamento de Israel, quando ele fala do templo que seria derrubado, que Israel ficaria deserto, tudo isso é profecia. Tudo isso é o que iria acontecer no futuro. Jesus não está falando o que ia acontecer lá. Jesus está falando o que ia acontecer no futuro. Quando ele fala das galinhas, que ele fala que sempre que reunir debaixo das minhas asas, ele está falando do futuro. Que ele sempre quis ter o povo dele perto, aconchegado, mas o povo o deixaram. Israel, que eram judeus daquela época, deixaram Deus, não quiseram. Aí você pega a história, você vai observando, em 77, se você analisar, em 77 se cumpriu essa profecia aqui. Em 77 se cumpriu uma profecia do Senhor Jesus. Uma profecia se cumpriu. Ele falou que a casa de Israel, você viu aqui, ficaria o quê? Deserto. Em 77, os romanos invadiram Israel, derrubaram o templo e o povo judeu, fugiram. Você vê que em todo mundo hoje tem judeu, porque o povo romano invadiram, quebraram tudo, destruíram tudo em 77 e derrubaram tudo. O templo foi derrubado, derrubaram tudo e o povo de Deus foi desertado. No capítulo 24, no versículo 3, olha o que diz, vamos lá. A segunda profecia cumprida. A segunda profecia cumprida. Eu estou falando da primeira, a segunda. Olha o que diz. No monte do que? Das oliveiras, achava-se quem? Versículo 3, pessoal, do 24. Versículo 3 do capítulo 24. No monte das oliveiras, achava-se quem? Jesus, o que? Assentado. Quando se aproximaram dele, quem? Os seus discípulos, em quê? Em particular. E lhe pediram o quê? Pediram o quê? Quando sucederão estas coisas? E que sinais haveremos da tua vinda e da consumação do século? Olha para cá, pessoal, por favor. Uma das primeiras profecias foi aquela: o povo saiu desertado. Em 48, se eu não me engano, depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que você sabe, você que é mais antigo e tal, sabe, vocês sabem disso. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 48, quando acabou a Segunda Guerra, o povo judeu voltaram para a sua terra primitiva, voltaram para Israel, e eles voltaram com intuito, com um propósito. Que propósito, pastor? De construir o templo de Deus, que é conhecido, ou que era conhecido como o templo de Salomão. Mas quando eles voltaram em 48, eles não conseguiram construir esse templo. Por que não conseguiram? Por quê? Porque exatamente onde era o templo,
onde o templo era localizado, os árabes construíram a mesquita de Maomé. Quer dizer, a segunda profecia se cumpriu. Ele falou que a terra ficaria deserta, que a casa dele ficaria deserta. Ficou. Mas ele também falou na passagem, que depois eu vou ler para vocês, que quando aí ele fala da figueira, que as folhas caem, mas depois elas são o quê? Renovadas. É outra profecia que ele está falando. Que o povo judeu, eles iam cair, eles iam fugir. Mas depois eles iam ser renovados. Eles voltariam à sua terra, como voltaram em 48. Segunda profecia dele cumprida. E aqui vai suceder várias profecias agora. Dos nossos tempos, dos tempos atuais, do século 21. E ele vai começar a falar aqui do século 21, o que nós estamos vivendo hoje, o Apocalipse. Quem está compreendendo isso? Até aí, ficou entendido? Sim ou não? Sim. Para você guardar a tua salvação sobre tudo isso. Amém, igreja? Amém. Então, vamos lá. Vamos para as profecias cumpridas. Os que estão se cumprindo. Lá vem aí, olha o que diz. Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engana. Entenda bem, pessoal, isso aqui está escrito nos 3 evangelhos. Então é de extrema importância. Ele fala no cair: vedes que ninguém vos engana. Versículo 5. Porque virão muitos o quê? Muitos em meu? Dizendo o quê? E enganarão o quê? Olha para cá, Paulo. Vamos ver se você compreende isso. Vamos ver se você entende. Quando você lê isso aqui, esse versículo aqui em cima, o que você entende? Vamos ser honestos, o que você entende? O que você entende quando você lê o versículo 5 e ele fala assim, e ele diz aí: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Quem é o louco que vai dizer que é Cristo? Quem é o maluco? Eu não sou doido de subir no altar e dizer que eu sou quem? Eu sou Cristo. Ele falou, muitos virão em meu nome. Quem é que vem em nome dele? Não, seja sincero, quem é que vem em nome de Cristo? Meu Deus do céu, ô pessoal. Quem é a igreja? Será que você entende isso aqui? Quem é que vem em nome dele? Em nome de Cristo, nos dias de hoje. Não são as igrejas, igreja? Não são as igrejas que pregam o nome de Jesus? Não são as denominações que falam do nome de Cristo? Não são as denominações que falam do nome do Senhor Jesus? Sim ou não? Sim. Ele falou, muitos virão em meu nome. Aí você olha para hoje, você falta palavra, você não sabe nem quantas igrejas tem hoje no mundo inteiro. Porque tem cada igreja, existe cada igreja, com cada nome, é verdade ou é mentira? Verdade. Até a igreja para homossexuais tem. É verdade. Eu estava vendo na internet, o pastor fez os membros dele com make-up, dizendo que foi Deus que mandou. Olha só, as igrejas surgindo aí. Você já viu isso aí? Estava na internet. Estava vendo lá. E fala sobre isso aqui, veja que ninguém vos engana. Eu estava vendo ontem sobre isso aí. Aí você hoje vê várias igrejas, várias placas aí, e todas elas estão em nome de quem? Ou melhor, dizem que estão em nome de quem? E aparentemente pregam tão bem, fala tão bem de Jesus, anuncia tão bem a palavra de Deus. Aí aqueles pregadores que muitas vezes impõem as coisas, fala das coisas, fala do pecado, fala da falha, fala para a pessoa ser fiel otimista, ser fiel ofertante, mas eles mesmos não são. Quer dizer, traz uma capa de santidade. É verdade, menino? Traz uma capa de quê? De santidade. Pessoas que pedem para as pessoas fazer o quê? Sacrificar o carro no altar. Mas eles mesmos não sacrificam. Eles mesmos não colocam hoje o carro no altar. É verdade ou mentira? É verdade. Sim ou não? Pede para as pessoas sacrificar o salário, mas as pessoas mesmo lá não sacrificam o salário. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Impõe as coisas, mas não vive elas. Faz o povo andar de pé, mas eles não andam de pé. Faz o povo passar necessidade, mas ele não passa necessidade. Quem está compreendendo? É verdade ou mentira? Vede que ninguém vos engana. Vede que ninguém vos engana. Por isso que eu falo para vocês, toda vez que você vê eu ler na Bíblia,
Analise do que nós estamos pregando. Pare e pense. Nós levamos as pessoas a sair do lugar dela e aí se transferir para cá. Porque o que mais tem hoje aí é enganadores, falsos profetas. Os piores espíritos que existem no mundo hoje, ou no mundo cristão, se chamam enganadores. Que é aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus e ela transmite uma mentira achando que é verdade. Ou melhor, ela transmite a verdade como uma mentira. Ela prega a verdade, mas é uma mentira. Ou o contrário. Ela passa a mentira e as pessoas achando que é o quê? Verdade. Porque é bem coberta a verdade. Ou melhor, a mentira é bem coberta. Hoje a pessoa sabe disfarçar muito bem. O enganador sabe enganar muito bem. É uma propaganda enganosa. É verdade ou mentira? Sim ou não? Leia a palavra, aí depois vem com mensagem do quê? Subliminares. Encobrindo toda a verdade. É um espírito enganador. É o espírito do anticristo, que já está pairando no mundo inteiro. Você vê a maioria das pessoas hoje abrem igrejas, abrem denominações, placas, etc. Qual é o intuito? Eu vou ganhar almas. E eu acredito, não todos, mas eu acredito que alguns querem ganhar almas mesmo. Que alguns estão ali, poxa, em prol de uma coisa de almas, porque nasceram para viver aonde? No altar. E tem um chamado de Deus para o altar, mas todos não, né? A maioria não. Essa é a realidade. Por isso que quando você ouvir uma pregação, ou quando você ouvir alguém pregando, falando, você tem que pesar na balança, você tem que analisar aquela pregação, para ver se o que ele está explicando se bate com a Bíblia ou não. Aí você olha aqui agora, analisa o que eu estou falando, pensa no que eu estou falando, pensa no que eu estou pregando, e olha se confere com o que está escrito aí. Olha se bate com o que está escrito aí. Olha se bate com o que nós lemos a Maria, pedra sobre aquele tempo. Caiu ou não caiu? Caiu. Foi derrubado ou não foi derrubado? Foi. Ele falou isso. Ele falou que a figueira, as folhas dela iam cair. Todas elas iam cair. E era exatamente o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus iam cair, ia sair da sua terra primitiva. Mas depois as folhas voltam a se renovar. Eles saíram, fugiram, mas voltaram em 48. Quem está compreendendo, pessoal? Tudo isso é profecia. Aí a pessoa abre a Bíblia para ler, ou tem pessoas que leem, pastores que pregam, que leem, e não entendem nada daquilo ali, porque é profecias. São palavras da Bíblia. Eu vou te mostrar algo que está escrito. Olha o que está escrito aí. Deixa marcado aí em Mateus. Eu vou voltar para Mateus, mas vou te mostrar o que está escrito. Abre aí no último livro da Bíblia, Apocalipse. Mas deixa marcado aí em Mateus. Abre aí Apocalipse, o último livro. Vou te mostrar algo aqui. No último livro. Eu só vou ler uma coisa aqui. Depois nós volta para lá. Só uma coisa, para você entender. Capítulo 1 de Apocalipse. É o último livro, igreja. Só ir lá atrás, o último livro. Deixa marcado só em Mateus, que eu vou voltar já. É só um minuto para você entender isso aqui. Deixa marcado em Mateus aí. Primeiro versículo. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. Olha o que diz. Revelação de quem? De Jesus quem? Que quem deu? Que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos as coisas que o quê? Que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por meio de quem? Do seu anjo, notificou a quem? Ao seu servo as mãos. Olha para cá, volta lá em Mateus agora. Pode voltar em Mateus. Olha para cá. Você sabia? Pode gravar em Mateus também. Você sabia que nem todo mundo, até gosto de ter preconceito aqui, e nem todos os pastores entendem o Apocalipse? Eu estou falando do Apocalipse ali, em Mateus. Ou melhor, vamos começar a falar do Apocalipse. E já começamos a falar do Apocalipse. Mas por que muitos não compreendem o Apocalipse? Por que muitos não entendem as profecias de Jesus? Porque nem todos são cegos. Você abre o Apocalipse, você abre, aí você não entende nada. Tem pessoas que abrem e não entendem nada. Por quê? Porque não é certo.
Porque só quem entende o Apocalipse é quem é servo. Só entende as profecias quem é servo. Porque vai falar em coisas o quê? Futuras. E o Apocalipse é um livro cheio de símbolos. É um livro cheio de quê, pessoal? De símbolos, de metáforas. E são poucas pessoas que entendem. A pessoa dá até dor de cabeça para ela compreender. É verdade ou é mentira? Diga de passagem. Você está em Mateus lendo o princípio das dores. Nós estamos lendo o princípio. E o que é o princípio? É o começo, é o início. Tudo que você está vendo aqui hoje, ou tudo que você está vendo no mundo inteiro hoje acontecendo, tudo isso é o quê? É o começo do que está por vir. Então, se você está vendo tragédia, se você está vendo desgraça, se você está vendo desordem, se você está vendo corrupção, se você está vendo enfermidade, epidemia, se você está vendo várias e muitas e umas coisas, isso é só o começo. Coisas piores ainda vão surgir. E não se escandalize não, porque coisas piores ainda vão vir. Isso é só o começo. Tudo que nós estamos vendo agora é só o começo. Ele fala assim, isso ainda não é o fim não. Várias igrejas, várias denominações, várias placas, tudo isso está existindo, já estava escrito, e poucas pessoas estão observando, e poucas pessoas estão notando. Eu me acordei hoje de manhã, aí eu abri meu Face, aí na hora que eu abri, eu vi um vídeo lá compartilhado, lá em Brasília. Fizeram uma fila lá, uns 6 a 7, 9 cristãos lá, dizendo, pessoal, isso que estão falando aí nas redes sociais, eu até baixei esse vídeo, daqui a pouco eu vou publicar ele, eu vou botar uma mensagem bem linda. Bem linda eu vou botar uma mensagem, quando eu compartilhar, ou quando eu colocar ele no Facebook. Eu vou botar ele na minha página do YouTube. Eu vou compartilhar. Aí estava lá assim, o rapaz falando, os cristãos, isso que estão falando aí do tempo nas redes sociais, que ele assinou o decreto com a ONU, que vai vir o chip, isso é conversa, é mentira. Nós fizemos um projeto aqui, de todos os documentos se tornar um só, que vai ser bom para todos. Esse negócio que vai ser retirado da Bíblia, também é mentira, que não sei o que, etc. E eu sou avisando, isso é mentira. Tudo bem? Vamos acreditar que é mentira. Vamos acreditar que é mentira. Mas vai isso. E ele falou assim, isso nós nunca vamos demitir. Com palavras eloquentes, palavras muito bonitas. Aí eu pensei, que é uma coisa que eu vou publicar bem bonita. Eu disse, não, tudo bem, tudo pode ser mentira. Mas quer dizer que você vai impedir de se cumprir as profecias? Quer dizer que você, bonitinho, que está aí dentro, vai impedir de se cumprir o que está escrito? Eu duvido que o homem da terra consiga impedir isso. Eu duvido, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem líder nenhum religioso no mundo inteiro que consiga impedir o que está escrito de se cumprir. E vai se cumprir. Cedo ou tarde vai ter que se cumprir. Pode ser até mentira, mas as profecias vão ter que se cumprir. Amém, pessoal? Amém, igreja? Amém. É verdade ou é mentira? É verdade. Tem como correr. Tudo que está aqui vai se cumprir, não vai, Roberto? Qual é o homem da face da terra que vai pedir isso? Qual é o presidente? Qual é o governo? Qual é o prefeito? Qual é o sabichão que vai pedir isso? Eu duvido. Ninguém. E você vê que algumas delas já estão se cumprindo. E várias igrejas. Muitos virão em meu. Está aí. Já está aí. Já está aí. Muitos pregando o nome de Jesus, falando o nome de Cristo, fala bonito. Virão em meu nome. E não só isso. Enganarão a muitos. E vai acontecer. Como já está acontecendo. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Peça uma coisa, Deus chamado, sabe o quê? Discernimento espiritual. Para você decidir, para que ninguém venha te enganar. Você vê, as pessoas hoje sempre estão. Qual é o ditado que diz aí? Qual é o ditado? Como dela que eu me esqueço, ela dá um branco na minha cabeça. A pessoa sempre puxando a sardinha para onde? Para onde? O seu prato é? É o seu prato? Para onde? Para o seu braço. É isso aí. A pessoa sempre puxando a sardinha para a sua braço.
Aí você vê vários pregadores dizendo que a igreja tem demônio, a igreja tem isso, lá naquela igreja tem prostituição, lá naquela igreja tem isso, tem aquilo outro, lá naquela igreja tem pastor que rouba, tem pastor não sei o quê, e é mentira. Você vê sempre uma crítica na outra. Eu vim de uma denominação que também tem prostituição de pastores, de bispos, e de ladrões também. Quem está compreendendo? E eu estou falando de coisas que nós presenciamos, que nós vemos. Quem está compreendendo? Mas critica, mas persegue. Dizer bem, é verdade ou mentira, Tiago? Quem está compreendendo, pessoal? Em nome de quem? Você tem que vigiar, você tem que tomar cuidado para ninguém te enganar e para você não se levantar contra ninguém. Por quê, pastor? Por quê? Simples. Jesus falou assim: os teus olhos é a lâmpada do seu? Do seu? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será o quê? Trevas. Em trevas. Então você tem que analisar e pensar. Tem pessoas que ela quer vacinar as outras pessoas contra outra denominação. Você não pode olhar para a denominação para outra igreja com maus olhos, mas também você tem que vigiar. Quem está compreendendo? Em nome de quem? Porque se você olha com maus olhos, o seu corpo está em quê? Vamos olhar sempre com bons olhos, que tem jeito, que tem solução. Amém, pessoal? Pedir a Deus misericórdia por aquelas vidas. Quem está compreendendo? É verdade ou mentira? Posso continuar ou parar por aqui? Até agora, quem está entendendo, pessoal? Não, de verdade, quem está entendendo? Está ficando claro, sim ou não? Vamos para o restante que está para acontecer. Aí, olha o que diz aí, ó, versículo 6. E certamente ouvireis falar de quê? E de que mais? Vede. Não vos assusteis, porque é necessário o quê? Assim acontecer, mas ainda não é o fim. Você vê o pastor Milton, olha para cá, por favor. Você vê o pastor Milton aqui falando de guerras, de rumores de guerras, sim ou não? A gente sempre está falando sobre isso. A gente sempre fala de guerra, terremotos que estão acontecendo, que vão acontecer. É verdade ou mentira? Nós sempre estamos mostrando vídeo para abrir a tua visão, para abrir a tua mente espiritual. É verdade ou mentira? Nós sempre estamos nessa direção, sempre levando essa direção para todos. Mas ele falou assim, ó, não vos assusteis, porque ainda não é o quê? Está chegando o fim, mas ainda não é. É só o começo. Então você vê guerras hoje, vê rumores de guerras. Vai vir. Como a reunião secreta dos Estados Unidos aí, que vazou no YouTube, que o presidente, o governante lá, o presidente, fez a reunião secreta, porque ele investe mais em armas nucleares, porque eles estão prevendo aí, futuramente, uma guerra. E vai vir essa guerra. Vai vir. Não se assuste não, porque a terceira guerra mundial está perto de acontecer. A terceira guerra mundial vai surgir. Então já se prepara o teu coração, mas não fica assustado não. Amém, pessoal? Aqueles que têm Jesus sabem como é que tem andado, sabem como é que tem lidado, sabem o que tem feito diante dele. Glória a Deus, igreja. Posso continuar? Versículo 7. Porquanto se levantará o quê? Nação contra o quê? Nação contra? E o que mais? E haverá o quê? Haverá o quê? Fomes em vários lugares. Graças a Deus. Amém, pessoal? Então você olha aqui, que tudo isso aqui está o quê? Vai acontecer. A fome, sim ou não? É verdade ou mentira? A fome, as guerras, os terremotos, nação contra o quê? Nação. E aí vai acontecer mais o quê? Mais terremotos. Mais terremotos. Vamos continuar. Versículo 8. Porém, tudo isto é o quê?
Isso é só o que é princípio. Tudo que você está vendo é só o quê? Então você imagina o que está por vir. Se tudo que você está vendo aí, que está em Mateus aqui, tudo isso é o quê? Começo. E o que está por vir? E o que irá acontecer? Pense, medite, raciocine agora. Se tudo isso é o começo, e o que está por vir? Versículo 9: E sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de quê? Se escandalizar, trair, e o que mais? E odiar uns aos. Isso está acontecendo, igreja? Tem escândalo aí? Tem escândalo, Diário? Certeza? Tem traição? Marido traindo a esposa traindo o marido, o filho traindo a mãe traindo o filho. Traição de vários lugares. É verdade ou mentira? É verdade. Sim ou não? Tudo isso é o quê? Tudo isso é o quê, igreja? É o começo. É o começo. É isso que eu quero que você entenda. Tudo isso é o. Olha para cá, esquece Ruth, igreja. Olha para cá. Tudo isso é o quê? Começo. Começo. Princípio. Vamos lá. Versículo 10. E muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos. De novo ele alerta sobre isso. De novo ele alerta sobre o que está lá em cima. E faz o que mais? Enganarão? Ok, pessoal? Há muitos. E por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor faz o quê? Se esfriará de quase. Meu Deus. Quem está com medo? De repente você está aqui hoje e de repente o seu amor está frio. De repente você está aqui agora e o seu amor esfriou. O seu amor está frio. De repente você está aqui agora, o seu amor para com Deus está frio. Você não é mais a mesma pessoa que falou, o amor de muitos, ou melhor, de quase todos. Ele não falou de todos. De quase todos faz o quê? Se esfriará. E é aí que você tem que se analisar. E é aí que você tem algo que você tem que pensar, meditar. E saber como é que está a tua fé. Saber como é que está a tua vida espiritual. Saber como é que você tem andado com Deus. Saber se seu amor não está frio ou não. Saber quem você era quando chegou aqui e como você está agora. Saber como era os teus primeiros passos. Como você andava com Deus e como você está andando agora. É nisso que você tem que pensar, que você tem que analisar. E não se tornar uma pessoa que é religiosa, religioso. Ah, pastor, quer dizer que então quem vem à igreja não é só religioso? Não. Deus não está atrás de religioso. Deus está atrás de cristãos verdadeiros, de caráter. Não é de religioso, é de cristão. Amém, pessoal? E aí por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Aí você tem visto a iniquidade se multiplicar aí. Você tem visto pessoas no nosso meio fazendo coisas erradas. Você tem visto pessoas aí do teu lado fazendo coisas erradas, e o amor vai o quê? Esfriando. E de repente ninguém vê. Tem momento da sua vida que a sua mãe não está do seu lado, que o seu pai não está do seu lado, que a sua esposa não está do seu lado, que o seu marido não está do seu lado, que o seu pai não está do seu lado, que ninguém está do seu lado, mas os olhos de Deus estão te vendo. E de repente é nesse momento que as pessoas estão cometendo o quê? As iniquidades. Aí depois não entende porque o amor está esfriando. Aí depois não entende porque o amor está o quê? Esfriando. Não compreende isso. É verdade, menina? E aí que você tem que analisar, pensar, meditar, raciocinar. Em nome de quem, igreja?
do Senhor Jesus. Posso continuar? Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o quê? Esse será pregado este evangelho do reino por todo. Para o quê? Para que a todas as nações. Então, final o quê? Fique em pé, glorifica a Deus bem forte. Guarda o seu coração de tudo isso. Guarda o seu coração de tudo isso.